Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Vamos chegando, a gente vai já começar aqui a semana jurídica. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Epa, tô mexendo em filtro. Ok, vamos lá, vamos começar com a semana jurídica. A gente vai convidar hoje dois grandes participantes aqui. Só justificando que a gente estaria hoje recebendo, né, o professor, aqui apresentando o professor Paulo Torres, mas ele vai estar aqui amanhã, ou mais tardar ao longo da semana vocês vão ter alguma participação aí também, que é o nosso coordenador de direito. Hoje ele não pôde participar, mas ele está assistindo, ele está aí por trás das câmeras. Para quem já está perguntando, gente, aí a respeito das horas acadêmicas, a gente vai, no final da live, a gente também volta a falar das horas acadêmicas, mas eu já vou iniciar falando que a gente já vai liberar aqui o link, né? O acesso fica na biografia do Instagram. Então, durante a live e até meia hora após o final dela, no caso 6h30, a gente encerra o período de preenchimento do formulário, tá bom? Então, no caso, já respondi, né, para quem tá perguntando aí. Então, ao final da live, a gente vai mostrar para vocês novamente o formulário de presença que fica disponível no link da biografia do Instagram, tá? Biografia é onde fica ali o textinho. Vocês clicam ali, tem uma mãozinha apontando nossos links. Vocês clicam ali, é o primeiro botãozinho, tá bom? Deixa eu só checar aqui, tá tudo certinho. Só fazendo um teste, tá, gente? Enquanto eu dou tempo também para vocês irem entrando. O som tá baixo. Quem tá falando aqui é o Sérgio. Sérgio, pode deixar, eu vou checar aqui, tá? Até porque não se preocupem, é bom vocês darem esse retorno pra gente. Mas fiquem tranquilos porque, no caso, meu microfone aqui não... Eu vou só iniciar aqui a live, convidar os nossos participantes, os nossos palestrantes. E aí vocês vão seguir com eles, tá? A gente já fez um teste antes, então tá funcionando bem o microfone deles. Bom, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o arroba dos nossos participantes. Vamos lá. Vou convidar eles aqui, tá? Gente, para quem tá chegando aqui agora, lembrando isso, que nós estamos aqui começando a semana jurídica. Então a gente vai ter uma semana inteira de lives todo dia no mesmo horário para falar de direito, ok? Vou convidar aqui primeiro. Nosso primeiro convidado vai ser o Melim Kemel. Vou chamar ele aqui. E vocês podem deixar perguntinhas, tá? Tem uma caixinha em balãozinho, vocês podem botar aí também. Então, tô convidando aqui o Melim. O Melim já tá entrando aqui. Opa, Melim, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa tarde, gente. Tá me ouvindo aí, professora? Boa tarde. Tá bem quadradinho, a gente tá te vendo legal aqui. Tá te ouvindo bem Então, também. Agora eu vou chamar aqui, enquanto isso, o Ronaldo, nosso outro participante. Gente, assim, vocês podem, alunos aí, fazerem perguntas, tá? De repente, quem não é nosso aluno também, mas que está vindo aqui por curiosidade, conhecer. Vocês podem deixar as perguntinhas, e aí, ao final, a gente traz as perguntas aqui para os nossos palestrantes, tá ok? Estou chamando já o Ronaldo aqui. Estou esperando ele aceitar. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Valéria. Aí, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos e todas. Seja bem-vindo. Obrigado. Só começando aqui as apresentações. Eu só vou dar aqui esse oi para vocês, recebê-los, tá? Gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria, eu sou social media aqui da Estácio Copacabana. E como essa live é uma live específica de direito, eu vou deixar quem realmente entende do assunto falar.
Então, eu gostaria de receber aqui primeiro o Melim Kemel e gostaria que você se apresentasse, Melim, e em seguida, por favor, também Ronaldo Calado. Vamos lá? Melim, por favor. Beleza. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Melim Kemel. Vocês podem me chamar de Kemel. Eu sou advogado, bacharel em Direito pela Unesa e mestrando em Direito Público e Evolução Social também pela Unesa. A gente vai fazer uma palestra sobre escravidão, vanguarda tecnológica e atraso social laboral. Eu vou devolver aqui a palavra para a Valéria para ela apresentar o colega que vai palestrar junto comigo, o Dr. Ronaldo. Em seguida a gente inicia. Muito obrigado a vocês que estão aí nos assistindo. Obrigada. Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Valéria, obrigado pela recepção, por ter nos ajudado aí mais cedo nos testes. Meu nome é Ronaldo Calado, sou juiz do trabalho aqui na capital do Rio de Janeiro. Faço mestrado junto com o Kemel na Estácio e é uma grande alegria estar aqui participando da Semana Jurídica. Espero que seja proveitosa aqui a nossa participação, bem como dos demais colegas. Já vi aqui na sala como espectadores aí o professor Paulo Torres, professor da nossa disciplina, e de alguns colegas de turma também. Então, é isso. Acho que o Kemel, ele quer começar, ele deve começar e depois passa a palavra para mim. Valéria, muito obrigado. Sim. Gente, só lembrando aí para os alunos, eu vou sair agora, vou deixar os nossos palestrantes aqui à vontade. E para vocês que de repente estão assistindo, de repente um colega que ainda não está sabendo, alguém que possa se interessar por essa temática, tá? É só vocês clicarem nesse aviãozinho que está aqui no finalzinho da tela. Embaixo aqui do Ronaldo, no cantinho direito, vocês cliquem nesse aviãozinho e encaminhem o convite dessa live para alguém, tá bom? É para mais pessoas poderem participar também. Então é isso, gente. Boa palestra para vocês. E ao finalzinho eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas de vocês, tá bom? Obrigada. Beleza, então acho que eu posso iniciar aqui, né? Sim. Beleza. Então, gente, boa tarde. Quero mais uma vez agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. A nossa palestra é sobre a escravidão moderna, a vanguarda tecnológica e o atraso social laboral. A gente vai falar aqui sobre alguns conceitos, né, os precedentes internacionais, como é que funciona a legislação no Brasil e finalizando com a escravidão, com essa questão da uberização. Então, iniciando, a gente precisa estabelecer bem os conceitos do que a gente vai falar, porque são palavras novas, né, alguns conceitos novos, e a gente observa que tem muito senso comum, muita ideologia, né, muito maravilhamento com o mundo tecnológico, sem entender direito do que se trata, né? A princípio a gente vai, por exemplo, abordar a uberização, para quem talvez queira conhecer o conceito, né? Por exemplo, eu poderia conceituar a uberização como sendo um processo de organização do trabalho baseado na contratação precária e sob demanda de trabalhador formalmente rotulado como autônomo, com pagamento por peça ou tarefa e controle por programação. Mas é importante, eu vou deixar aqui com o Ronaldo, o Dr. Ronaldo Calado, para ele explicar, né, nos trazer quais são os conceitos de alguns elementos importantes que envolvem essa temática, para a gente poder entender bem do que a gente está falando, né, nesse caso de escravidão moderna, e por que é uma vanguarda da tecnologia associada a um atraso social laboral. Então eu deixo contigo, Ronaldo, para nos trazer os conceitos dos elementos que envolvem a temática. Tá bom, Kemel, obrigado. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Eu quero fazer aqui, antes de começar, uma ressalva, porque a nossa discussão em tese, a gente vai trazer aqui questões acadêmicas para discutir, e então eventuais citações minhas aqui de decisões, num ou no outro sentido, eu estou fazendo aqui apenas como palestrante de um evento acadêmico. Até porque a legislação ela me proíbe de fazer críticas ou comentar processos em andamento. Então, feita essa primeira ressalva, eu queria asseverar aqui que para quem deseja
se informar mais sobre esse tema da uberização. A gente tem grandes autores. Esse é um assunto ainda muito polêmico, que vem sendo discutido há pouco tempo. O professor mesmo, na nossa aula, disse que há pouquíssimos artigos acadêmicos escritos sobre esse tema. E eu gostaria de citar aqui dois autores que escrevem sobre esse tema. Um é a professora Ludmila Abílio, da Unicamp. Ela tem um trabalho que já começou há bastante tempo, inclusive ela não tratava exatamente de uberização, mas da forma da atividade das vendedoras de porta em porta, né, de algumas marcas conhecidas de cosmético, que eu posso citar, por exemplo, a Avon, a Natura, mas no caso dela era específico da Natura. Ela começou a fazer esse estudo, e aí o estudo dela foi evoluindo, e hoje ela faz pesquisa sobre o tema da uberização e prestadores de serviço por plataforma, especialmente aqueles ligados ao ramo da entrega de alimentação. O outro autor que eu gostaria de citar é um procurador do trabalho aqui do Rio de Janeiro, chamado Rodrigo Carelli, que também vem escrevendo muito sobre esse tema. É uma voz importante aqui no Rio de Janeiro sobre essa questão. Como o Kemel falou, é importante que a gente trate de alguns conceitos para que não haja confusão conceitual sobre determinados temas. Ele já conceituou, né, fez a primeira definição, ele trouxe de uberização, e eu poderia acrescentar aqui que a uberização ela pode ser considerada uma nova forma de exploração do trabalho, que traz mudanças qualitativas no Estatuto do Trabalhador, na configuração das empresas e nas formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. Ela consolida a passagem do Estatuto de Trabalhador para de um nano-empresário de si. Essa expressão nano-empresário de si, ela é utilizada pelo procurador Rodrigo Carelli e também pela professora Ludmila Abílio. Esses trabalhadores eles estariam permanentemente em disponibilidade, seriam os chamados trabalhadores just in time. Essa forma de prestação de serviços, ela retira garantias mínimas dos prestadores de serviço, e aí surge uma discussão, a grande discussão que envolve o tema, diz respeito à possibilidade de se reconhecer eventual relação de emprego envolvendo esses prestadores de serviço com as empresas a quem eles estão vinculados aí por essa adesão tecnológica, né? Essa chamada adesão, porque as empresas que exploram essa atividade, elas não se consideram empresas de transporte, por exemplo, como a Uber, ou de prestação de serviço de entrega de alimentação, como outras, como a iFood, Uber Eats e outras similares, mas elas se autodenominam empresas de tecnologia. Mas é importante distinguir e ressaltar que todas essas empresas, além de outras que a gente percebe que usam da tecnologia para atingir seus objetivos, praticamente todas as empresas hoje exploram o ramo tecnológico de forma acentuada até para conseguir alcançar seus objetivos. A gente vê, por exemplo, bancos que possuem plataformas digitais, empresas de comércio como Magazine Luiza, lojas americanas, enfim, uma série de atividades comerciais que têm as plataformas digital como um objeto para a concepção dos seus objetivos. E aí, voltando a que o Kemel falou, é importante que a gente conceitue bem os diversos conceitos que estão em voga no estudo dessa nova discussão
em torno desse assunto, né? Primeiro, é importante falar do processo de digitalização da sociedade. Praticamente a gente vive hoje num mundo digital, tudo está digitalizado, a gente tem carteira de identidade, carteira de motorista, certificado de vacinação, tudo isso à nossa mão no celular, aplicativos dos mais diversos temas, seja de namoro, a de saúde. Nós, então, concentramos praticamente todas as atividades cotidianas hoje no mundo digital. Então, a digitalização é esse processo propiciado pela internet, que trouxe, né, uma evolução tecnológica incrível para o mundo. E isso, essa evolução tecnológica, ela vem, enfim, para o bem e para o mal. E isso é o que a gente vai tratar mais adiante. Além da digitalização, é importante também falar das plataformas digitais. As plataformas digitais são as infraestruturas eletrônicas para o processamento, coleta e mineração desses dados, com a finalidade de realização da atividade comercial nos mais diversos setores da economia. Então, como eu falei um pouco antes, assim como a Uber, ela é uma empresa que se diz digital, mas o fato dela estar hoje presente no nosso telefone celular, nós temos o aplicativo, não retira dela a sua atividade intrínseca, que é a de prestar serviço de transporte. Assim como o Itaú, o Banco Santander, que tem aplicativos também, não retira a atividade bancária dessas empresas. Assim como as empresas que eu citei de comerciais, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, enfim, diversas outras, elas não deixam de ter essas atividades econômicas específicas pelo fato de utilizarem a tecnologia a seu favor. Então, a plataforma digital é essa infraestrutura eletrônica. O aplicativo, por sua vez, é a interface. É a interface entre nós e a plataforma digital. Assim, todos aqueles apps dessas empresas das quais eu mencionei, eles funcionam como mera interface, de modo que nós temos acesso a essas empresas, assim como essas empresas têm acesso a nós. É uma via de mão dupla, assim como nós muitas vezes nos esquecemos desse fato, de que só nós temos acesso à prestação de serviços de todas essas organizações. Mas quando, na verdade, e aí talvez seja a parte mais importante, é que elas têm acesso também a toda a nossa vida, inclusive aspectos relacionados à nossa privacidade. Vale ressaltar aqui, como já falei, que o aplicativo e a plataforma não se confundem com a empresa que está realizando atividade econômica. Um outro conceito importante é o de algoritmo, que seria o conjunto de instruções para obtenção de determinado objetivo/resultado, né? Ele, introduzido numa plataforma digital, traz uma possibilidade infinita de se atingir um determinado objetivo da empresa. Aplicado a uma infraestrutura eletrônica, potencializa-se pela possibilidade de processamento de alternativas e variáveis possíveis para a busca de maior eficiência na obtenção dos resultados desejados com a chamada inteligência artificial. A inteligência artificial, por sua vez, é uma concepção de desenhos que se baseiam em sequências de entradas que são compreendidas e armazenadas na máquina para a tomada de decisões automatizadas a partir da realização de correlações, sempre buscando maximizar o rendimento na obtenção dos resultados pretendidos. Sobre esses conceitos, eu passo a palavra ao Kemel para saber se ele tem alguma contribuição a fazer. Eu gosto da observação que ele faz sobre o algoritmo, que é realmente muito válida. Então, Kemel, passo a palavra para você agora falar um pouquinho. Beleza, Ronaldo. Eu vou só acrescentando aqui que a gente fala em uberização, é um nome que lembra naturalmente aquela empresa de transporte, né, a Uber. Só que é importante a gente ressaltar que esse processo de organização do trabalho ele é muito anterior até as tecnologias atuais, né, e à própria empresa Uber.
né? Como o Ronaldo comentou, por exemplo, as vendedoras da Avon, da Hermes, isso aí já era um processo de uberização, né? E é bastante antigo isso. Então, só ressalvando aqui também, como o Ronaldo falou a respeito do algoritmo, só para trazer aqui uma curiosidade, no direito do trabalho, o algoritmo, ele exerce três funções. Ele é o regulamento da empresa, ele é o gerente e é o capataz. Se você parar para pensar, no algoritmo tem o regulamento da empresa, porque tem as regras e as normas que a empresa impõe aos seus trabalhadores. Ela é o gerente, porque toma as decisões médias, e observa aqui as decisões médias, né, que são sempre depois revisadas pela diretoria, por exemplo, e também é o capataz, porque ele vigia, né, e orienta e pune diretamente os trabalhadores se por acaso eles não cumprirem direito com as suas obrigações. Naturalmente, sempre sob supervisão da gerência, né, da administração, que é sempre de carne e osso. Isso é importante a gente ressalvar. Agora, uma vez estabelecidos os conceitos dos elementos que envolvem esse processo de uberização, eu queria perguntar para o Ronaldo, né, como é que são os precedentes nas cortes internacionais? Né? Como é que o mundo por aí, a Europa, a América do Norte, como é que eles têm lidado com essa questão da uberização? Porque existe aquela controvérsia, né, de se é uma relação de emprego, se não é uma relação de emprego. Como eu falei, os trabalhadores são formalmente rotulados como autônomo. Então, Ronaldo, o que você pode nos trazer sobre os precedentes nas cortes internacionais? Certo. Só acredito que seja uma aluna, ela falou sobre, aqui no bate-papo, ela perguntou sobre o algoritmo. O algoritmo está presente praticamente em todos esses aplicativos, inclusive é o algoritmo que faz com que a gente interaja em determinadas redes sociais com mais pessoas do que com outras, por exemplo. O algoritmo funciona dessa forma. Se eu comento o status de alguém, ou se alguém comenta o meu status, o algoritmo percebe, entre aspas, que existe ali uma interação e vai fazer com que aquelas pessoas interajam mais em detrimento de outras naquele universo das redes sociais de centenas ou até milhares de pessoas. Isso acontece no algoritmo dessas empresas de prestação de serviço também. Por exemplo, um determinado motorista de aplicativo está passando num determinado ponto e aí uma pessoa que pede um veículo num determinado momento, ele é exatamente naquele momento direcionado via algoritmo para o aplicativo daquele motorista, de modo a fazer com que haja ali uma interação mais imediata, né? Então, apenas para complementar um pouco sobre o que seria essa questão do algoritmo. E voltando aí sobre o que o Kemel pediu para eu comentar sobre os precedentes nas cortes internacionais, como falei, é uma discussão recente, mas que já tem chegado nos tribunais superiores de diversos países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e América Latina também, a discussão sobre a condição jurídica desses prestadores de serviço. Por quê? Porque essas empresas, elas se dizem prestadoras de tecnologia apenas. Elas não se assumem como empresas prestadoras de serviço. Então, para isso, os prestadores de serviço, para essas empresas, não são prestadores de serviços, mas meros usuários que se cadastram nessas plataformas através de um contrato que seria, segundo essas empresas, de adesão. Ele adere à plataforma para poder ter acesso à plataforma e a poder prestar aquele tipo de serviço. Só que sem nenhum vínculo jurídico que dê a eles alguma garantia. E essa discussão ela chega nas cortes superiores porque esses trabalhadores ficam completamente à mercê de uma gama de direitos. Eles não têm remuneração fixa estabelecida, eles não têm férias, não têm 13º, não têm proteção da Previdência Social, porque eles não têm vínculo nenhum,
nem como autônomos, nem como empregados regidos pela CLT. Essa discussão, então, chega nas cortes internacionais de diversos países, Alemanha, França, Espanha, Itália, onde, em todas elas, há o reconhecimento da condição de empregados, ou seja, eles seriam trabalhadores que teriam direitos como quaisquer outros empregados, aos direitos garantidos na legislação desses países aos outros empregados. Nos Estados Unidos também já houve o reconhecimento da condição de detentores de direitos. Na Espanha, inclusive, o julgamento deu origem a uma legislação que garantiu o julgamento, reconheceu a condição de empregados, e aí, por conta desse julgamento, adveio uma legislação protetiva desse tipo de prestadores de serviços. Então, a gente percebe que nos países, em alguns países onde essa discussão já chegou e está sendo travada, ao reconhecimento da condição de empregados para esses trabalhadores e aí a extensão de todos os direitos a que esses empregados detêm. E aí, aqui no Brasil, a gente ainda está numa discussão recente, como eu falei. Agora que os processos estão sendo mais ajuizados, né? As ações estão sendo mais ajuizadas agora, mais recentemente. Existe uma discussão, inclusive, de qual ramo da justiça seria competente para apreciar essa questão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que seria a Justiça do Trabalho para apreciar o pedido específico de reconhecimento da relação jurídica de emprego na forma do artigo 114 da Constituição, né? Nós somos competentes para apreciar as discussões envolvendo relações de trabalho. E então, toda e qualquer relação de trabalho, não apenas de emprego, a Justiça do Trabalho é competente para a apreciação. E aí, as poucas decisões a respeito da matéria na Justiça do Trabalho, pelo menos até agora, até o momento, elas vêm num sentido oposto ao que essas cortes internacionais estão decidindo. Aqui no Brasil, as decisões ainda incipientes, como disse, elas são no sentido de que se trataria de trabalhadores autônomos e não de empregados. Especialmente pelo argumento de que esses trabalhadores, eles se conectam à plataforma digital quando bem querem, de modo que é a vontade deles de permanecer conectado que seria o divisor de águas. Então, se eu posso, no momento em que eu quiser, acionar o aplicativo para prestar serviços, em outros momentos desligar, isso faria com que não houvesse o requisito principal do reconhecimento da relação empregatícia, que é a subordinação jurídica. Porém, os estudos sobre o tema têm aumentado e já há algumas decisões, inclusive em segundo grau, ou seja, nos tribunais, reformando sentenças que negam o reconhecimento do vínculo e reconhecendo o vínculo de emprego com esses prestadores de serviço. Mas o que eu queria aqui ressaltar é que a análise do juiz, ela se baseia no caso concreto. Então, isso não é uma regra matemática, tipo 2 e 2, 2 mais 2 são 4. Em direito, nada é assim. Então, podem surgir situações em que fique clara a caracterização da relação jurídica de emprego e que, em outras, isso se torne uma tarefa um pouco mais difícil de se vislumbrar esse vínculo empregatício. No Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa corte máxima trabalhista aqui no Brasil, nós temos, por enquanto,
apenas 4 decisões já tomadas pelo TST no sentido de não reconhecer como relação empregatícia. Mas utilizando a expressão que é uma expressão utilizada pelo procurador do trabalho Rodrigo Carelli, nós estaríamos, entre aspas, na vanguarda do atraso, né? Ele utiliza essa expressão para nos comparar com o direito dessas outras nações. Lá como aqui também houve uma enorme discussão até se chegar a essas conclusões. Então, por enquanto, como falei, as discussões ainda são poucas, são incipientes, mas hoje em dia já há um estudo mais avançado sobre esse tema. Eu já vou passar a palavra para o Kemi, mas lembrando aqui que o que é necessário para que a Justiça do Trabalho, ou para que se caracterize uma relação empregatícia, né? É necessário, eu não sei se todos aqui já tiveram aula de Direito do Trabalho, mas a gente aprende que os requisitos de uma relação jurídica de emprego são pessoalidade, ou seja, o trabalho precisa ser prestado por pessoa física, ela não pode se fazer substituir por outrem, ela precisa ser onerosa, ou seja, se for um trabalho gratuito, ela não é considerada relação empregatícia, ela precisa ser habitual, ou seja, deve ter uma periodicidade, tá? Ou melhor, não pode ser não eventual, tem que ter subordinação, ou seja, o trabalhador deve estar subordinado ao empregador, e aí a subordinação e a alteridade, que quando a alteridade é que os riscos do empreendimento são assumidos pelo empregador. Esses dois últimos postos, a alteridade e a subordinação, são os que são mais discutidos com a questão da uberização. Porque a gente sabe que os prestadores de serviço nessas condições, vou me basear aqui no motorista de aplicativo, né? O motorista de aplicativo, ele utiliza um carro que é dele, ou pode ser inclusive de alugados, de locadoras, ou enfim, mas é um veículo que não é da empresa, então em tese já seria um risco assumido pelo próprio trabalhador, o que retiraria o caráter da alteridade, que é inerente ao vínculo de emprego, e a subordinação. Aquilo que eu falei, que o fato de o trabalhador, o prestador de serviços, poder ligar o aplicativo lá e falar assim, agora eu quero trabalhar, agora eu não quero. Esse seria o principal elemento a descaracterizar essa relação de emprego. Só que, na prática, esse requisito da subordinação ele já vem sendo mitigado em algumas situações onde o trabalhador se insere na atividade produtiva do seu empregador. A gente já fala em subordinação objetiva ou estrutural. E no caso dos motoristas ou desses prestadores de serviço de entrega de alimentação, principalmente, eles são colocados numa situação de tal modo que eles estão sempre atrás de uma próxima corrida ou de uma próxima entrega. Não é fácil dizer, eu posso me desconectar a hora que eu quero. Porque ele simplesmente não pode, porque se ele se desconectar, ele não consegue atingir uma remuneração digna, porque ele não tem um valor mínimo a receber por dia, por exemplo. Ele vai receber o que ele trabalhar. Então, se ele fizer uma corrida e simplesmente recusar outras corridas, ele vai receber apenas pelo que efetivamente tiver prestado. E mais, a recusa das corridas ou o cancelamento faz com que
a nota, a avaliação do prestador de serviço perante essas empresas, ela seja diminuída, ou seja, ele não tem uma boa pontuação. À medida que ele não tem uma boa pontuação, ele vai sendo descartado. Então, como o nosso professor falou quando nós apresentamos esse tema na aula, a empresa não contrata, mas pode dispensar. Porque se ele tiver uma nota, uma pontuação muito baixa, não é interessante para a empresa, não é interessante para a empresa, por exemplo, manter aquele prestador de serviços. Então, essa questão da subordinação, ela tem essas características que devem ser apreciadas, né? Não é fácil, apesar de se dizer, olha, ele fica lá quando ele quer. Mas o quando, ele é relativo, porque ele precisa daquele trabalho, ele precisa das corridas, ele precisa das entregas para ter essa remuneração ao final do dia, ao final da semana e ao final do mês, porque para ele nada é garantido. Eu acho que eu me estendi um pouco, vou passar a palavra para o Kêmio para saber se ele tem alguma observação sobre tudo isso que eu falei. Ronaldo, eu queria só... Surgiram uma ou duas perguntas, depois eu peço para Valéria passar para a gente, por favor. Beleza. O que eu ia comentar é o seguinte, no caso, a relação de emprego, né, a gente tem na CLT, por exemplo, o artigo 2º, que ele define o empregador, né, é aquele que, assumindo os riscos do negócio, como o Ronaldo falou, né, que é aquele princípio da alteridade, ele admite, assalaria e dirige. E no caso do empregado, que é o artigo 3º, que tem aqueles elementos, né, que é a subordinação jurídica, a habitualidade ou não eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade e o fato de ser pessoa física. Você não pode empregar uma pessoa jurídica, por exemplo. Então, esses elementos estão presentes no caso de um parceiro, né, como eles costumam dizer, um parceiro da Uber. E a questão da subordinação jurídica, que é uma das questões que eles mais dizem, né? Ah, não, você é um autônomo, né? Como eu digo, o trabalhador ele é formalmente rotulado de autônomo. Ele não é autônomo, né? O trabalhador, por exemplo, o motorista da Uber, ele pode estabelecer o preço da passagem? Ele não diz o preço. Ele tem o cadastro do cliente, ele não pode pegar o telefone do cliente, por exemplo. E essa questão dele se conectar a hora que ele quiser... Até, tudo bem, ele se conecta, mas uma vez conectado, ele não pode rejeitar as corridas. Né? Você tem que ficar ali logado. E por exemplo, o tempo todo vem mensagem dizendo, olha, você tem que fazer umas tantas corridas para estabelecer a média da sua área. Né? E isso aí é uma questão que dificulta. A questão da subordinação jurídica, no caso do Brasil, que depois até vou pedir para o Ronaldo fazer um comentário específico nessa questão, no caso da CLT, a gente tem o artigo 6º e o parágrafo único, que essa redação foi acrescentada em 2011, né, que a nossa legislação já prevê a subordinação algorítmica. Então, assim, não é difícil de você, naturalmente que cada caso, como o Ronaldo falou, cada caso é um caso, né? Você precisa analisar o caso concreto para saber, mas, assim, a gente tem fundamento legal para reconhecer o vínculo empregatício desses trabalhadores. E assim, o Uber, né, não é só o Uber, tem os entregadores do iFood, da Rappi, de todas essas empresas que utilizam desse tipo de mão de obra. Isso aí, na verdade, eles estão fugindo da legislação, né? É igual questão de banco. Se você vê hoje, por exemplo, uma última propaganda do Itaú, eles falam da tecnologia, que eu trabalho num local onde o serviço é digital, e no final ele fala que é o banco, por exemplo. Então, na verdade, como vocês sabem, né, o banco tem uma regulamentação própria de jornada e tudo mais diferente, e o que essas empresas querem, na verdade, é fugir da regulamentação. Né? Isso sim. O que o Ronaldo pode nos falar, por exemplo, Ronaldo, sobre essa questão da subordinação algorítmica já prevista no parágrafo único do artigo 6º da CLT? Você acha que realmente a gente pode fundamentar essas questões ou naturalmente depende de cada caso, né? Assim, a CLT ela tem alguns dispositivos que possibilitariam enquadrar essa prestação de serviços como empregados. Mas essa questão é uma questão muito controvertida. Eu quero ressaltar isso, porque aqueles que defendem o parágrafo único do artigo 6º
como um garantidor da subordinação algorítmica, eu preciso fazer a ressalva e esclarecimento de que o artigo 6º da CLT ele diz respeito ao trabalhador em domicílio. Então, é óbvio que eu poderia utilizar, fazendo uma interpretação teleológica, desse dispositivo legal para beneficiar aí o prestador de serviços. Mas é controvertido. Eu vou dar uma lida aqui no que diz o parágrafo único do artigo 6º, só para que vocês tenham ideia. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, assim, a leitura, ela é bem, assim, quem lê assim de primeira não tem muita dúvida a respeito de que seria, sim, possível utilizar desse artigo para beneficiar o prestador de serviços. Mas a matéria, como falei, é controvertida porque aqueles que vão defender essas empresas como empresas tecnológicas vão dizer que não, que esse artigo ele é específico para o trabalhador em domicílio. Um outro artigo também contido na CLT que poderia ser utilizado em tese para beneficiar essa configuração como uma relação jurídica de emprego, seria um artigo que veio com a reforma trabalhista. Mas, assim, eu não gosto muito de me basear nesse artigo que eu vou falar, porque ele trata de um tema que foi inserido na CLT, que é muito polêmico, que é o trabalho intermitente. Inclusive, já há ações questionando a inconstitucionalidade desse trabalhador intermitente. Então, seria assim uma contradição nós utilizarmos essa definição legal para nesse caso específico. Mas aqui vale o registro, por se tratar de um evento acadêmico, que é possível, sim, fazendo essa ressalva que falei antes. Porque o artigo 452-A, parágrafo 3º da CLT, introduzido pela reforma trabalhista, que é uma lei de 2017, é textual e diz o seguinte: a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Então, naquele exemplo que eu digo, que eu falei, que o trabalhador ele pode recusar determinada entrega ou determinada corrida, não faria com que ele, só por isso, fosse considerado, não fosse considerado empregado, quando a CLT tem essa disposição específica acerca do trabalhador intermitente. O parágrafo 5º desse mesmo artigo 452-A também fala que o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ou seja, ainda que ele não estivesse prestando serviços para uma determinada empresa de transporte, como a Uber, ou a 99, ou a Cabify, por exemplo, se ele estivesse prestando para uma e logo depois, no mesmo dia, prestasse para outra, aquilo não descaracterizaria por si só a relação empregatícia por conta do disposto nesse artigo. Mas que falei, é um artigo, foi inserido na CLT, a gente precisa utilizar o conceito de trabalhador intermitente com cautela, inclusive por conta das diversas discussões jurídicas acerca desse novo conceito de trabalhador, que seria aquele trabalhador que fica à disposição o tempo inteiro, mas que não recebe para isso, ou seja, ele só recebe quando trabalha. E ele não teria, por conta disso, nenhuma previsibilidade de quando estaria trabalhando. Tá? É uma forma muito precária também de prestação de serviços. Nesse caso, regulada pela CLT.
Passo a palavra novamente para o meu colega Kemel para tecer algumas considerações. Beleza, Ronaldo. Já estamos chegando ao final aqui, pelo horário, já faltam 8 Isso, minutos para as 18. isso que eu ia perguntar. Eu vou direto aqui ao tempo, eu ia fazer mais umas considerações, mas face ao tempo que é curto. Eu queria saber o seguinte: essa situação de precarização do trabalho, né, de trabalho degradante, porque essa precarização das relações de trabalho em face dessa uberização, né, como eu falei que é um processo de organização do trabalho, ela é evidente, né? Ela é baseada na contratação precária e sobre demanda, com pagamento por peça ou tarefa, aquilo que eu falei, né? Então, assim, Ronaldo, a gente não estaria nos caminhando para um tipo de escravidão moderna com essa precarização e esse tipo de trabalho assim sem nenhuma garantia? O que você acha? Pode soar um pouco dramático e drástica essa expressão escravidão moderna, mas assim, e aparentemente causar nas pessoas, principalmente aquelas que não lidam diretamente com o direito, um certo espanto, né? Um certo não, vocês estão exagerando. E o conceito de escravidão previsto, inclusive no crime de condição análoga de escravo, ele não está ligado só àquele conceito de escravidão que a gente vê nos livros ou, enfim, na ficção, né? Mas em condições precárias de trabalho, desumano, degradante, em que a condição física, e eu digo física e psicológica do trabalhador, ela é sobremaneira prejudicada. Lembrando que seria mais adequado talvez que a gente utilizasse a expressão precarização do trabalho, que já vem sendo intensificada há muito tempo. Infelizmente, a gente vê um retrocesso muito grande nos direitos sociais, e isso, ao fim e ao cabo, pode, se a gente for analisar mais profundamente, acabar por ensejar e acarretar aí o conceito de escravidão moderna que a gente acaba se deparando muitas vezes. Eu queria só voltar um pouquinho para falar sobre essa questão do vínculo, a qual eu me referi muito, além daqueles que falam da possibilidade de configurar a relação empregatícia desse prestador de serviços, tem aqueles que são pela negativa total, ou seja, de que eles seriam, sim, prestadores de serviço autônomos. Há uma terceira via que relata e afirma que eles seriam uma terceira categoria, nem empregados e nem trabalhadores autônomos, mas que seriam ficariam ali no meio termo e que, por isso, precisariam de lei específica para regular a situação, o que ainda não existe, tá? Só precisei fazer essa ressalva porque era uma questão importante que eu acho que precisava ser abordada. Então, voltando aí ao que você falou da escravidão moderna, lembrando aquilo que a escravidão não está ligada somente ao trabalho negro e a instrumentos de tortura ou restrição de liberdade, mas sim a apropriação do homem pelo homem, né? O artigo 149 do Código Penal fala que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção, dívida contraída com empregador ou preposto. Quer fazer mais alguma consideração? Valéria, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você entrou. Sim, não, eu entrei porque a gente está caminhando para o final, aí até para ver se a gente consegue, de repente, conversar um pouquinho com os nossos alunos, né? Uhum. Estou acompanhando aqui por trás da câmera, mas eu vi aqui que eles... a Milena, por exemplo, Milena_Roif, ela fala, inclusive, tem muitas ações quanto a isso, questão de cancelamento de corrida, na qual o motorista ainda é penalizado de algumas formas.
E o Eliezer Yosef fala que a nossa CLT está cada vez mais a nossa CLT cada vez mais fica distante da realidade da relação de emprego nos dias atuais. E aí teve uma perguntinha, deixa eu ver aqui quem foi que perguntou, foi a Milena. A Milena Roif perguntou, os doutores acham que se for regulamentado, acabaria com grande parte desse serviço? Olha, eu não sei se acabaria, não. Eu acho que seria. Eu acho que o ideal seria que essa questão fosse efetivamente regulamentada para que essas dúvidas todas e controvérsias jurídicas fossem dissipadas, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas agora eu li, acho que hoje ou ontem no jornal, dizendo que o Procon está notificando essas empresas. Isso porque não se dizem prestadoras de serviço, mas estão sendo notificados por conta da queda na prestação de serviços. Então, fica ali um espaço em branco muito difícil de o aplicador do direito poder atuar. Eu não sei, alguém falou, encareceria a prestação de serviço? Talvez, não sei. Não sei dizer, talvez. É possível que sim, um pouco mais, mas não creio que isso se acentue, né? Ronaldo, com licença, se talvez diminuísse um pouco os lucros dessas grandes empresas e aumentasse o lucro, né, o faturamento dos prestadores de serviço, até mesmo como se fosse um trabalho, porque eu estava pensando, se a Uber, né, não regulariza a situação trabalhista, isso pode ser feito por meio do aplicativo, né? Então, assim, um aplicativo em que se pague todas as custas trabalhistas, se pague fundo de garantia, férias, hora extra, descanso semanal remunerado, todas as verbas trabalhistas. Isso pode ser feito. Não se faz porque não querem, né? Eles querem aumentar o lucro. E você vê agora com essa questão da pandemia, na verdade aumentou o trabalho e diminuiu o pagamento pelo serviço, né? Realmente é uma situação bem precária em que se encontram esses trabalhadores. E olha que a gente nem falou do pessoal dos entregadores por bicicleta, que eles estão mais precarizados ainda, né? Esse papo ele estende bastante, tem muita coisa para falar. Talvez tivesse Inclusive uma outra. Inclusive, até desse comentário agora que você fez, Melin, que uma aluna falou assim, a Lopes Underline Martelli, a regulamentação encareceria a prestação de serviço? Foi a pergunta dela. Quer dizer, pelo que você está falando, Provavelmente sim, né? sim. Só que assim, o que adianta você não pagar mais barato e não cumprir a lei, né? É a mesma questão, você vai comprar um produto, a pessoa fala assim, você quer com nota ou sem nota? Por quê? Não, porque sem nota é mais barato. Pô, aí você, achando que está se dando bem, não quer a nota, aí dá um problema no seu produto, você não tem a nota. Então, assim, é vantagem. Às vezes é aquele barato que sai caro, né? Porque, assim, essas pessoas estão virando escravos. Não tem. Você trabalha de 14 horas por dia com um para o seu próprio carro, aluga sua bicicleta. Esse pessoal às vezes fica na rua, perto dos shoppings, não tem um lugar, não tem um banheiro para usar, não tem um lugar para descansar, não tem água, não tem acesso a EPI, né? Não tem máscara, gel. Isso, assim, vale a pena pagar barato e jogar essa população nessa situação? Fica essa dúvida, né? Pois é. Eu acho que essa live rendeu aqui. Estou vendo aqui o comentário dos participantes, né? Tem alunos aqui pedindo uma parte 2, tá? Pode conversar, né, Kemel, sobre isso. Pois é, eu acho que ó, já deixa marcado aí o próximo para a continuação aqui, o retorno. Já vou falar com o Paulo para deixar vocês agendadinhos aqui com a gente, para vocês continuarem, que o assunto realmente está bom. Seria bom aí, de repente, a gente estender, mas aí para não atrapalhar também o horário das aulas, né? Que o pessoal também depois vai para aula. Mas com certeza a gente vai querer vocês de volta aqui para desenvolver mais essa temática aí, que tá bem gostoso mesmo de assistir. E aí, assim, só para botar aqui alguns comentários, o pessoal colocou aqui, gostei muito, parabéns aos doutores. O pessoal falou aqui muito bem da live, live super interessante. Quem mais tá falando aqui? Alguém citou aqui o artigo 6º do parágrafo único da CLT, eu acho que está um pouco fora de contexto aqui, porque sim.
E aí, não sei se ainda temos tem propósitos aqui. um minutinho aqui para fazer um último comentário, só para deixar uma reflexão aqui, não sei se ainda tem um À minuto, vontade. que é o seguinte, os trabalhadores, se vocês pararem para observar, esse tipo de uberização, né, de processo de organização do trabalho, ele está transformando as pessoas em robôs, né? Está tirando cada vez mais a subjetividade do seu trabalho, né? Você não tem mais autonomia para nada. Você liga para um call center, é comum você ouvir a pessoa que está te atendendo dizer, olha, infelizmente eu não posso fazer nada, o sistema bloqueia aqui, eu não posso fazer. Então você só faz aquilo ali que é permitido, né? A gente pensava que, né, talvez no século XXI a gente teria robôs de eletrônico, aí, silício e metal. Na verdade, os robôs já chegaram e eles não são de metal, eles são de carne e osso. Né? Se a gente observar, por exemplo, você pode pegar um Uber, se você não quiser ser incomodado, você clica no botão mudo e o robô não fala nada. O motorista vai saber que você não quer ser incomodado. Né? A gente, só finalizando, se você for estudar a etimologia da palavra robô, você vai descobrir que tem origem na língua eslava, e quer dizer trabalho forçado ou escravo. Isso que é essa reflexão que eu queria deixar para a gente refletir sobre essa questão, né? E para encerrar de minha parte, eu queria só acentuar o seguinte: esse é um tema que realmente ele gera muita reflexão e que quando, principalmente os estudantes de direito, estudarem isso e discutirem, não se deixarem influenciar por preconceitos, porque era muito comum lá atrás, logo que esse tipo de serviço começou, de cara todo mundo falar, não, são autônomos, porque trabalham quando querem, porque podem desligar ali a qualquer momento, isso daí não é emprego. Só que esse pensamento, ele evoluiu. Caiu aqui para mim. Alô? Acho que deu uma travada aqui pro Acho que Ronaldo. foi o Ronaldo que caiu, né? É porque isso aí, essa questão da uberização, ela vem mascarada com um véu de tecnologia, né? Um negócio super moderno. Na verdade, ele está retirando direitos, né? É isso que está sendo feito com essa questão da uberização. Tá, por enquanto o Melinho tá carregando. Ih, eu acho que ele caiu mesmo. Peraí, deixa eu tentar convidar ele de novo. A internet dele deve ter falhado. Deixa eu tentar chamar ele aqui de novo. Mas eu acho que ele estava falando justamente nessa linha que você está colocando. Até a parte que eu entendi foi isso. Exatamente. Se eu consigo chamar ele de novo aqui para a gente poder. Mas é interessante aí, no caso, o Melim, enquanto eu chamo ele, os alunos colocaram muito aqui também falando sobre isso, né? Tem muita gente que eu não sei se eu não entendi, não ficou claro para mim aqui da parte dos alunos, que era assim que eles também estavam entendendo. Que no caso, assim, quando a pessoa tem uma profissão, né, e daí ela não consegue ser bem sucedida naquele momento, porque de repente o mercado de trabalho está difícil, e daí opta porque para ir por um Uber, né, uma empresa de aplicativo, porque quebra um galho durante um tempo até que ela consiga voltar para sua área e se restabelecer ali e tal, mas acaba de repente ficando, né, por conta justamente do mercado de trabalho, acaba ficando ali dependente do aplicativo. A questão é que as pessoas estão vulneráveis, né? Ainda mais agora com essa questão da pandemia, muita gente desempregada. Essa questão, inclusive, da uberização veio como uma alternativa a quem não conseguiu, talvez, um auxílio emergencial, alguma coisa assim, não tem um bico, né? Então, é interessante. Mas, assim, a pessoa tem que entender que você tá abrindo mão de alguns direitos que muitas vezes são indisponíveis. Né? No direito do trabalho, por exemplo, você não pode abrir mão de férias. Você não pode abrir mão de descanso semanal remunerado. As férias você pode até vender um terço, mas você não pode vender tudo. E essas pessoas têm um horário, né? Uma jornada no máximo de 44 horas semanais, podendo ter 2 horas de hora extra. Então, assim, são direitos indisponíveis. E essas plataformas, na verdade, essas empresas, né? Tem um véu de fintech, coisa de tecnologia, na verdade, é interesse deles, né? Eles querem usurpar os direitos e deixar todo mundo numa situação precária. Isso é importante que fique alerta isso, né?
Sim, com certeza. Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui para convidar de volta o Ronaldo. Ronaldo, se você estiver online aí, você puder enviar um convite para participar, facilita, porque eu acho que, eu não sei, pode ser o meu celular também, pode estar travando. Deixa eu ver aqui. De repente ele está aqui entre os que estão pedindo para participar. Sim, aqui ele já pediu. Eu estou convidando ele de volta, para a gente poder caminhar aqui para o final, para a gente encerrar essa live que está tão boa que a gente está até aqui tentando, né, correr para queria agradecer a mais presença de todos aí, os acadêmicos, né, que estão nos ouvindo, e com certeza tem os nossos contatos aí, quem quiser estender. A gente tem pesquisado nessa área aqui no mestrado, né? Eu sou colega do Ronaldo, nós fazemos mestrado juntos. E a nossa dissertação vai ser nesse sentido também, da uberização e da escravidão moderna. Se vocês pesquisarem aí nos depositórios de artigos, tem bastante coisa falando sobre isso, né? Uns temas interessantes. Professora Ludmila Bílio. É bem interessante esse estudo dessas novas formas esse processo de organização do trabalho. Não sei se o Ronaldo conseguiu voltar. Não, acho que ele está tentando ainda. Eu já aceitei de novo o convite aqui, mas está travando. Não sei se essa live vai ficar gravada, professora? Quem não assistiu ao vivo vai ter oportunidade de assistir depois? Sim. Vai ficar gravada e a gente vai ficar no feed da gente, a gente vai botar uma sériezinha. Então, quem quiser procurar lá pelo IGTV, vai ter uma série da Semana Jurídica, esse vai ser o primeiro episódio. E aí, para quem está perguntando, gente, a respeito das horas acadêmicas, elas ficam disponíveis no link da biografia no Instagram. Tem um post lá no nosso feed, clicando para quem tem dificuldade aí, de repente está no primeiro contato com o Instagram, se tiver dificuldade, é só dar uma olhadinha lá nesse post, que ele vem explicando passo a passo como você faz o preenchimento do seu formulário de presença, como você acessa as lives, enfim, está bem explicadinho, tá? Tentando chamar aqui o professor... Nossa, desculpa. Tentando chamar aqui o Ronaldo, para a gente finalizar. Vamos lá, mandei de novo aqui o convite para ele, para ver se a gente consegue pedir com ele, né? Oi, voltei. Tentando. Opa, conseguimos. A minha fala cair. Não sei o que houve. Acho que eu tô usando o 4G, mas para evitar esses dissabores, mas mesmo assim não deu certo. Mas era só mesmo aquilo que eu falei da gente não ter preconceito contra determinadas visões, né? Hoje em dia, como eu disse, já se está estudando esse assunto de outra forma. Então, em direito é aquilo, a gente precisa debater, estudar e evoluir os nossos entendimentos, os nossos pensamentos acerca de todos os temas, tá certo? E queria agradecer aí o Kemel e a Valéria pela oportunidade, além do nosso professor Paulo Torres, que eu não gosto muito de participar desses eventos, porque sou tímido, mas acho que deu certo. E agradecer principalmente aos acadêmicos que estão aí nos assistindo também, né? É para ele que nós estamos aqui. Gente, olha, muito obrigada. Eu tenho certeza que os alunos adoraram. Vi aqui que os comentários foram muito positivos. E eu vou deixar claro isso para o Paulo, nosso coordenador. Falar, Paulo, olha, convida de novo, porque tímido ou não, falou muito bem. Melinho, Ronaldo. Obrigado. Os dois aqui foram... A gente com certeza gostou muito aqui do conteúdo de vocês, do bate-papo muito, muito rico em conhecimento aqui acadêmico. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença dos dois doutores aqui com a gente hoje. Amanhã nós também vamos continuar, então até sexta-feira a gente vai continuar com a semana acadêmica. Amanhã, deixa eu ver aqui, a gente vai receber... Acho que amanhã é Patrícia. É uma colega nossa, da nossa turma. Falando sobre direito médico. Patrícia Desirê. Isso. Então, amanhã a gente vai falar sobre direitos fundamentais e tecnologia, a nova era do direito. Ok? Então, não percam, tá? 5 horas da tarde, gravem aí todo dia, 5 horas da tarde. Até sexta-feira a gente está aqui e a gente espera por vocês, tá? E lembrem de preencher o formulário de presença para garantir suas horas acadêmicas também. Elas vão ser lançadas manualmente até o final do semestre, tá bom? Gente, um beijo, um abraço muito obrigado, a todos. Hein?
Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, espaço de vocês. Só agradecer. Agradecer, parabenizar a todos e vocês estão na melhor faculdade que existe, a Estácio. Eu me formei também na Estácio. Então, parabéns a todos. Aguardamos vocês no mestrado, qualquer hora dessa. Tá bom, obrigada, gente. Um beijinho. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, gente. Fiquem com Deus.